Galera, boa tarde. Conforme a gente havia combinado, estamos aqui para trocar uma ideia a respeito de como é conviver com essas criaturinhas. Essa daqui é uma das minhas filhinhas tímidas. Onde que ela tá? Se eu ficar normal, ninguém vê, né? E aí, o interesse é a gente tá trocando uma ideia com vocês, quem já tem, para tá, quem sabe, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês para facilitar o dia a dia. Quem não tem, para tá ponderando acerca do que é conviver com essas criaturas que são maravilhosas e que pode ser uma experiência surreal, como pode ser uma experiência desastrosa se não for o seu perfil do dia a dia. Tudo começou, as minhas experiências com os bicos tortos, em 99, quando eu tive o meu primeiro lores. O que aconteceu? Eu tive uma carência emocional, o que eu não aconselho para ninguém, mas foi assim que começou. Eu saí do hospital, meu pai estava com câncer terminal, e aqueles dias que você está se sentindo perdido, e muita gente acaba adquirindo ave assim, e foi o que aconteceu comigo, e eu só posso agradecer a Deus por uma característica de personalidade minha, gente. Isso eu não estou fazendo autopromoção, eu estou agradecendo a Deus por conta disso e por conta da educação que eu tive, que uma vez você tendo um compromisso, é uma missão isso para mim, você vai até o fim. E eu entrei nessa loja, eu tive contato com um lores que grudou no meu dedo e lá ficou. Resultado, esse lores saiu comigo da loja, no ombro, e a gaiola no banco de trás. Qual foi a minha frustração quando eu cheguei em casa e esse lores não mais vinha comigo no colo? O que acontece? Você fica, será que eu fiz uma compra errada? Será que eu fiz uma compra de impulso? A bem da verdade, eu fiz uma compra por impulso para satisfazer uma necessidade minha. E todo dia que eu tentava trazer esse lores para fora da gaiola era um desespero, porque ele queria... Oi, Rita, tudo bom? Ele queria, ele se debatia dentro da gaiola, porque ele estava num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Oi, Adri. E, obviamente, eu não entendia nada, absolutamente nada de ave. E ele queria tranquilidade, ele queria se adaptar no ambiente, porque as aves nada mais são do que presas. Então, elas têm predador no céu, elas têm predador na copada das árvores, elas têm predador no chão. Toda e qualquer mudança de ambiente, de manejo, é um trauma, é algo muito complicado para as aves. E a leiga aqui, completamente, feliz com uma ave em casa, querendo trazer para fora da gaiola. Até que me caiu uma ficha. Não tente, Cibele, não tente. Deixe a gaiola aberta e coloque frutas do lado de fora. Chegava do trabalho à noite, colocava fruta do lado de fora e sentava fora no meu quarto. Falava, o dia que ele quiser, ele vai sair. E assim aconteceu. Oi, Ludmila, um oi pra você. Um oi pra Matilde, um oi pra quem já passou. Deixa eu ver aqui. Pro Oliveira. Ludmila, eu já falei. Pro João Durante. Se eu não responder todas as pessoas aqui, eu juro que depois eu respondo, tá? Ai, Juju, desculpa, eu puxei o rabinho da minha menina. Vem aqui, a minha doça, a mulher do doço. Desculpa, amor. Então, foram coisas que eu posso dizer que aconteceram assim por intuição divina. E ele, até que lá pro 15º dia, ele resolveu sair da gaiola, resolveu vir comer as frutas fora e resolveu vir no meu braço para comer fruta. E hoje eu penso, se eu tivesse tido o desespero de tirar essa ave de dentro do viveiro, talvez tivesse sido uma abordagem traumática para ele.
embora na loja ele tivesse curtido a minha companhia, mas ele tinha todo um entorno muito familiar. O que acontece na sequência? Foi um convívio agradável, mas não manjava nada da inteligência deles. Eu o perdi muito rápido. Ele dormia comigo a partir dessa data, todos os dias na cama. Muito meigo, muito querido, mas lores é um animal, pelo menos os machos. Eu tive 2 machos depois e uma fêmea. Os machos muito passionais. Só que o que aconteceu? Um dia, o primeiro dia que isso aconteceu foi fatal. Eu levantei, pus ele no viveiro, fiz a papa e saí para cuidar dos meus cachorros. À época eu tinha cachorros. E ele abriu o viveiro. Eu não tinha ideia que eles tinham essa capacidade. E veio pelo chão da sala, passou pela fresta da porta da sala para vir subir nas minhas costas, provavelmente porque eu estava abaixada. E à época eu tinha cachorro grande. O cachorro não foi abocanhar nem nada. O cachorro deu uma patada nas costas, provavelmente por achar o que era aquela coisinha vermelha. Não deu tempo de eu pegar o meu trizinho do chão. Foi morte instantânea. Que dor, que dor. Eu atravessava um momento da perda do meu pai, eu atravessava um momento que ele foi o meu porto seguro, e ali foi embora uma ave que, hoje olhando para trás, era perfeitamente evitável aquela morte. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente traz uma vida para casa com uma compra impulsiva, como foi a minha, porque foi para suprir uma carência afetiva, eles suprem, triste, Josevan, muito triste. Eles suprem a carência afetiva? Suprem. Por que eles suprem? Porque eles são afetivos, porque eles são sensíveis e por esse motivo eles precisam da nossa companhia, eles precisam de tempo de qualidade, eles precisam de interação, porque na natureza eles vivem em grupos, eles são monogâmicos, isso é da característica deles e ninguém vai tirar isso deles nunca. Então, quando você vai adquirir, se você não tem tempo, você é o tipo da pessoa que trabalha o dia inteiro e só vai ter tempo para eles de noite, repense, porque também são animais de hábito diurno. À noite, quando você chega, é o momento deles estarem indo dormir. Então, foi um momento que eu fiz tudo errado, embora eu quisesse fazer por ele tudo certo, dei muito carinho, dei muito cuidado. Eu não estava emocionalmente bem por causa da perda do meu pai. Eu não imaginava como eles interagiam, da inteligência. Eu poderia ter evitado essa morte se eu tivesse colocado um cadeadinho na gaiola. Enfim, hoje, depois de transcorrido tanto tempo interagido com eles, eu entendo que muita coisa poderia ser diferente. A minha convivência hoje são com 6 araras. Já tive mais 3 e tive uma cacatua também. Por que a Juju tá aqui? Eu quero frisar essa situação hoje. Eu sou a 3ª tutora da Juju. Saí para comprar Juju? Não saí. Fui visitar um veterinário e tava lá a Juju com 5 para 6 meses e ela já tinha passado na mão de 2 famílias. Ela veio de um criadouro de Blumenau, foi para a loja, foi vendida para uma família. A família em pouco tempo a devolveu, a história que me foi passada. Que ela jamais seria um pet manso. Então, não interessava. Aí, Eric, vai ouvindo, tá? Para depois você adquirir uma arara, se é isso mesmo que você quer. Quando é exatamente o que você quer, é uma experiência maravilhosa. Ninguém imagina a reciprocidade afetiva que uma arara dá. Mas para ela te dar essa reciprocidade afetiva, você tem que estar comprometido com a interação. Porque senão, de uma experiência maravilhosa, ela se torna desastrosa. Isso não só para uma arara, para qualquer bico torto. Então, o que acontece? A Juju foi devolvida para a loja. Foi vendida novamente. Foi para outra família, em pouco tempo foi devolvida novamente, pelo mesmo motivo. Ela não vai ser um pet, ela não vai ser um animal manso, não tem interesse de ficar
Aí o criador desistiu de vendê-la e pediu que então fosse reintegrada ao plantel. Quando estou eu no veterinário e a Juju tá lá, que o veterinário está preocupado e me diz: Cibele, esse animal está com menos de 6 meses, já fez muita andança, já veio de Blumenau, São Paulo, 2 casas, agora eu estou preocupado em devolvê-la de um período tão curto, porque estresse é uma das coisas que mata a ave. E ela é brava, realmente ela está brava. E para mim, falou bravo, foi um desafio. Lá vou eu tentar mexer com a Juju. E para os mais velhos que lembram do desenho dos Herculoides, ela parecia o tundro dos Herculoides. E não deixava mexer, não deixava não. Passou um tempinho, a mãe do veterinário veio com ela no colo, porque estava dando papa, nesse caso ela deixava, e me falou: não dá pena desse bebê, Cibele? Eu falei: dá. Peguei a Juju no colo, assim, de bate-pronto, peguei em cima da asa, coloquei no meu colo e comecei a limpar a barbinha dela. E ela dormiu no meu colo. Falei: ih, acho que não é tão brava assim, né? Ou eu tenho um gênio tão ruim também que ela respeitou. Não precisa ter medo, basta respeito. E eu sei que dessa situação, o veterinário olhou e falou: tô vendo o caso do bicho que escolheu o dono. Tem isso também, gente, a questão da empatia. A gente tem a tendência de escolher uma vida como se fosse um brinquedo. Eu vou na loja, compro e trago. Eles também têm que ir com a cara da gente. Eles também têm que ter uma sintonia com a gente, porque eles vão fazer parte da família da gente, só por causa disso. Imagina você ir para casa de alguém que você não curte. É difícil quando você vai de repente para as férias da casa de uma pessoa que você não conhece muito bem, você se sente mal, você encurta as férias, você prefere ir para um hotel. Então, é complicado isso. Ju, vem pra cá, Juju, você tá puxando o pescoço da mãe, todo mundo prefere ver você do que ver eu. Vem cá, vem, amor. Vem cá, meu amor. Vem aqui, minha. Vem aqui. Agora foi embora de vez. Ei, eu vou pegar você já já. O que acontece? A Juju era para ser reintegrada ao plantel. E o meu marido: não, porque ela gostou de você, se leva. Melhor não é momento da gente ter uma arara, vamos ponderar a decisão. E o meu marido, impulsivo, sempre a impulsividade, gente. Por isso tô frisando essas coisas para no final fazer umas considerações para vocês. A Juju veio para casa. Dia seguinte, ela foi até Sorocaba com a gente, no ombro, com a caixa de transporte e com o baby bag atrás, porque ainda tomava papa. Então lá vai a Cibele com pacote de papa, com potinho para fazer papa, parava em posto de beirada de estrada para pedir água quente. E qual a justificativa? Para ninguém me achar louca, né? Você pode me dar um pouquinho de água quente para eu fazer mamadeira? Não dizia para quem. E a coisa transcorreu assim. Meu marido se apaixonou por ela, em menos de 15 dias ele quis outra. Não toque na próxima que vier, porque essa vai ser minha, eu quero que ela fique comigo. Mas, homens, me perdoem, são raros os que se comprometem. Eles não curtem o dia a dia, eles gostam da brincadeira, eles não gostam do kit xixi cocô e o kit doença quando precisa cuidar. Me desculpe, mas é uma característica masculina, acho que por isso que Deus fez as mulheres. E aí veio a Nana foi comprada dentro desse contexto e veio para nossa casa. Ele cuidou acho que uns 2, 3 dias para ela se vincular a ele e depois a Nana ficou na minha responsabilidade também. Aí surge o Nick na nossa vida. O Nick foi uma cacatua que nós tivemos por 5 anos, ela veio com 3 anos pra gente. E o Nick foi uma experiência triste, não na nossa vida, mas ele teve uma experiência triste. O Nick foi uma cacatua alba, ele foi comprado por um casal sem filhos, que o tiveram como o bebê fofinho do lar. Quem não tem cacatua, quem vê cacatua, quem tem cacatua e comprou sabe que eles se vendem.
são os bebês adoráveis, são os bebês queridos que, ai fofinho, as mulheres viram e falam. A Bruna já fez, hahaha, não é, Bruna? São os bebês adoráveis. Como é que é? Sou homem e o kit xixi cocô é comigo. Parabéns, Gustavo, não são todos. Aqui em casa não rola muito. Só rolou no período que eu tava com câncer e meu marido foi obrigado. E o que acontece? As pessoas se seduzem com as cacatuas. Elas são interativas, inteligentíssimas, como todos os bico-tortos, acima da média, e elas não interagem dentro de uma dinâmica de repetição. Eles te observam, eles olham. Quer vir pra cá, Ju? Gente, só um minuto. Vem aqui, Ju. Vem, amor. Vem, você voou pra lá, eu deixei. Pronto. Filho é assim. Então, o que acontece? Eles observam e dentro de um contexto inesperado, eles soltam umas palavras que você olha assim, você se sente meio Eva no paraíso falando com a serpente. Você fala, hã? É meio assustador de vez em quando. Não tem como não se apaixonar. Exatamente, Bruna. E a questão desse não ter como se apaixonar é o fato de como lidar com isso no dia a dia. Porque a inteligência deles coloca você dentro de um fio de navalha. Você não pode apertar demais, porque espana, e você não pode ser mole demais, porque eles te manipulam. E dentro dessa manipulação, tem muitos que chegam a te colocar numa saia tão justa que se você não faz o que eles querem... o que você quer? Você quer ir com o Mike? Quer fazer cocô? Gente, só mais um minuto. Prometo que eu coloco ela lá e daí eu fico até o final. Só um minuto. Ela não faz cocô fora do lugar. Vamos pra lá, Ju. É isso, amor. Eu vou pôr pro seu lado. Eu vou pôr. Eu sei que você não suja fora. Voltei. A Juju é assim, ela ró, não quer fazer cocô, ela não suja fora. E, como eu estava dizendo, eles colocam às vezes a gente numa saia justa, que eles não... eles acabam virando vítima de si mesmo. Porque se você não faz exatamente o que eles querem, eles começam a ficar com alta vocalização, começam com alta mutilação, porque tudo eles fazem para que você acabe sendo subordinado a eles. Então você fica meio exatamente, Adriane, aqui tem o pulso firme, aqui eu tinha que ter também. Só que o Nick, como ele já veio com alta mutilação, eu tinha que ter um lance de... Aquilo que eu te falei, não podia apertar demais que espanava e não podia soltar demais porque ele subia no salto, entendeu? O que aconteceu no início da história do Nick? Foi comprado, era o rei da casa, o viveiro dele era no centro da sala, todos que chegavam viam o Nick e daí, de repente, a moça engravida. O Nick descobriu a gravidez da moça, ô Elisete... O Nick descobriu a gravidez da moça antes da própria moça. Como? Ele mudou o comportamento com a moça. Ele começou a ficar agressivo com a moça. E a moça não estava entendendo qual o motivo do nada o Nick ter mudado o comportamento. Daqui a pouco, ela sente algo diferente e constata a gravidez. Aí, ela tem o bebê, o Nick piorou o comportamento com ela e não podia ver o bebê. Até que quem tem cacatua vai concordar comigo que eles são obstinados. Eles simplesmente, quando se determinam a fazer algo, eles fazem. Gente, espera um pouquinho, eu tô aqui animada em falar
e às vezes eu tô passando batido todos que estão chegando aqui, que é uma satisfação estar com vocês aqui, mas é a primeira live que eu faço, tá? Então vocês me desculpem. Eu tentei fazer o vídeo gravado, mas não deu certo. E eles se determinam a fazer alguma coisa e eles fazem. Ele se determinou a abrir o viveiro e abriu, mas não era simplesmente para estar solto. Ele abriu para ir atrás do bebê. Ele foi atrás do bebê para bicar o bebê, porque ele entendeu que o bebê tirou o trono dele da casa. Porque diversas mudanças ocorreram concomitantemente. Com o crescimento da família, eles mudaram de apartamento. Então, o viveiro que ele tinha no meio da sala passou a ser na cobertura do próximo apartamento. Então, mudança de manejo, mudança de atenção, mudança de ambiente. O Nick não aceitou. Cacatua, eles querem ser o centro das atenções. Tem relatos de uma cacatua que durou uma eternidade de tempo, se eu não me engano, no zoo de San Diego. Ele ficava na entrada do zoo, hello, welcome. Então, eles gostam de ser a estrela. Com isso, eles simplesmente desandou a maionese na casa dessa família. Num dia que ele bicou o dedinho do nenê, ele simplesmente não dormiu mais na casa. A mãe do bebê levou ele para esse veterinário que eu frequento e conversou com o veterinário. Você vê alguma possibilidade do Nick se reintegrar? Isso, 84 anos, Gustavo, não lembrava ao certo. Ele se reintegrou, a mãe do bebê perguntou se havia possibilidade de fazer uma integração do Nick com a família e o veterinário comentou, ele falou, olha, eu sou extremamente contra a mudança de animais de família, mas uma coisa eu tenho que ser bastante honesto com você, porque se trata da segurança de uma criança. Quando eles se determinam, eles chegam ao êxito. E o bico de uma cacatua é diferente até do bico dos demais psitacídeos. Se vocês observarem a parte de baixo do bico, da arara é retinho, da cacatua é uma cunhazinha. Quando eles bicam, é um grampeador. Quem já tomou bicada de uma cacatua sabe o quanto dói. Eu tomei umas do Nick que dava para eu colocar piercing. Eu tenho cicatriz até na cartilagem aqui. Eu ficava dormindo, eu ficava lembrando dele durante a madrugada. E o que acontecia? O veterinário falou, em um momento, ele Rita, morreu há pouco tempo, velhinho, uma judiação, mas infelizmente acontece. E quando acontece, a gente sofre feito um condenado. É demais, é demais. Porque eles são realmente um membro da família. A interação deles é muito grande. E eu sei que o veterinário disse, em um momento ele pode furar o olho do bebê, ele pode, se ele bica uma carótida, o dano pode ser permanente ou fatal. E você imagina falar isso para uma mãe. Ele não dormiu realmente mais na casa e começou todo um trabalho de conscientização do pai do bebê, que o Nick não podia ficar mais, e não ficou. Neste momento, tem um grande problema. Uma ave do preço de uma cacatua, o que acontece? Ninguém quer dispor de uma ave para doação e não se ressarcir do valor que gastou. Essa família, eu posso dizer, que foi uma exceção. Eles primaram pelo conforto da ave. Deixaram no veterinário e deixaram a cargo do veterinário encontrar alguém que desse boa qualidade de vida para ele. Não é normal. Porque normalmente eles falam, quem paga, cuida. Precisa de ter condição para cuidar? Precisa de ter condição financeira? Precisa. A questão financeira já foi um assunto amplamente divulgado na página, não vou ser redundante. Não é questão aqui de querer dizer que precisa, que algumas pessoas teriam que ser mais prudentes na compra. Não é isso, gente. É porque quando você tem, para você não se colocar em situação de desespero. Às vezes adoecem quando você não está sem grana. Você não tem o direito de não poder, é como você está com um filho, você não tem direito de não ter dinheiro para socorrer quando eles precisam.
Então, eu sei que esse veterinário comentou com a gente, vocês têm interesse de ficar porque vocês não têm filhos e não têm interesse de ter filhos, porque o Nick não pode ir para outra casa que uma hora apareça criança, ele não vai se adaptar com criança. Como nunca se adaptou com criança. O Nick morreu, eu saía com ele com peitoral, porque eu tinha medo que ele avançasse em crianças. Ele via Moisés, ele não precisava ver bebê, ele via Moisés, ele levantava o cocar e ficava... Ele odiou criança enquanto ele viveu. Acho que na cabecinha dele ele imaginava, são marcianinhos que desceram na terra para tirar o amor que eu tinha naquela casa. Foi um ano de adaptação aqui em casa. Não na questão de manejo. Ele era carinhoso, cacatuas são sociáveis, mas no aspecto de comer, o Nick parece que não conhecia muitos sabores, elas são muito seletivas, se elas não aprendem no primeiro ano a comer um cardápio muito variado para você inserir novas alimentações, é complicado, elas são chatas para comer, parece que elas vivem de luz. Por isso que é interessante quando você adquire, dá um cardápio variado, orientado pelo criador, por um veterinário bom. Se você vive num lugar que não tem veterinário de exótico, oriento que você abra mão do seu gosto, porque veterinário de cão e gato é curioso, não rola, é uma dinâmica completamente diferente, um metabolismo completamente diferente, se você vai ter tristeza com isso. E o Nick veio sob as asas completamente pelado e tirando pena de sangrar. Era triste, você ficava com o coração apertadíssimo. Muitas vezes eu chegava da rua, ele estava sangrando. E começava a nascer pena encravada, que suscitou dúvida de circovírus. E aí do circovírus eu tinha outras aves, você já entra em pânico se aquilo não pode ser disseminado. Por quê? Inexperiência, porque era a terceira ave, tudo ocorreu em um ano, e eu não tinha o hábito do quê? Antes de adquirir uma ave, pedir todo o painel de exames, e não, eu hoje sou chata, desculpa, sou mesmo, eu não peço uma única vez, eu vou comprar uma ave, eu negocio com quem eu estou comprando, tenho interesse na ave, sim, eu te sinalizo a ave para manifestar o meu interesse, vou coletar o exame, eu levo a amostra, daqui 20, 30 dias tiro novamente a amostra, porque você pode ter um falso negativo, porque a ave naquele momento está muito bem, ela é portadora sã, e numa próxima coleta você pega o problema. E isso aconteceu comigo, até com as minhas aves, porque elas pegaram clamídia de pombo. Quando eu fui fazer quimioterapia, todo começo de ano eu faço exame de todas as minhas aves, todas ótimas. E eu comentei com o veterinário, vou ter que fazer químio. Ele falou, eu falei, tô feliz que as minhas aves estão bem. Ele falou, uma boa e uma má notícia. Qual a boa? A boa é que elas estão bem. Uma má, que eu sugiro que você refaça os exames. Como assim? Porque você pode ter o falso negativo. E em 3 aves minhas deu falso negativo para clamídia, portadora sãs. E eu não tinha tempo de tratar. Você imagina a minha noia. Porque clamídia, zoonose. O que é zoonose? Doença dos zoos que dá em nozes. E eu ia começar a fazer químio, baixar a imunidade e eu não ia abrir mão dos meus bichos. Falei para o oncologista, tô com essa situação, não me peça para abrir mão dos meus bichos. E tive a sorte, isso é coisa que o paizinho do céu põe na vida da gente. Ele falou, tive arara, tua químio não é tão forte, você pode cuidar deles. Você ponha 2 máscaras, eu falei, eu só preciso entrar para medicar. E eu fiz a medicação, porque eu comecei a químio antes de completar os 40 dias de medicação deles. Então, gente, vocês percebam, não é brincadeira a questão de exame e não é brincadeira a questão de você repetir os exames. Você pode trazer doença para dentro da sua casa que pode afetar você. Ainda quando a doença é bacteriana,
tem jeito. O caso da clamídia tem jeito. Agora, doença viral, os vírus deles não passam pra gente, mas os vírus deles podem ser letal para eles. Quando os vírus saem da fase latente e entram para a fase aguda, o PDD, que é o bornavírus, está começando a ter um estudo, algum tratamento que parece estar tendo êxito em algumas aves. Não são todos os veterinários que sabem e que estão tratando. Mas é triste você ver uma ave morrer de PDD. Ela tem fome, come, perde peso e vai a óbito. Então, aí você vai me falar, poxa, quer dizer então que você não compra uma ave doente? Você gosta, mas você deixa no criadouro para morrer? Gente, se todo mundo for consciencioso na hora de comprar, o criador que não dá condições de sanidade para a ave, que só vê a ave como dinheiro, ele vai começar a ser consciencioso e dar uma condição melhor para a ave, porque ele vai entender que o consumidor, eu acho o termo pesado para a vida, mas o consumidor não compra uma ave doente. Então, o que acontece? Se o consumidor não compra porque ele pede exame, é melhor eu cuidar melhor. E a gente indiretamente vai estar dando condições melhores para as aves que a gente não compra, porque a gente não compra todas, tá? Então, eu acho que pedir exame, a gente traz aves saudáveis para casas, é para a saúde do que a gente está trazendo, a gente se resguarda emocionalmente, porque a gente pega amor a partir do momento que a gente vê os olhinhos dessas aves, a gente resguarda as que a gente já tem em casa, que porventura alguns já têm, e a gente conscientiza os criadores só comerciantes que começam a pensar um pouco melhor nas condições que dão as aves de venda. O que foi, Yara? Quando minha arara está no colo, no meu marido, ou não posso chegar perto. Eles são extremamente possessivos. E a arara é um dos bichos menos possessivos. O papagaio é muito. O papagaio ele é muito grudado com o dono e manda ver o bico no outro. Inclusive, ele bica o dono que ele gosta e bica quem está junto do dono que ele gosta, porque ele considera isso uma traição. A arara é mais tranquila, tem a mesma dinâmica, mas é mais tranquila. A cacatua é mais sociável, mas ela quer o centro das atenções para ela. Então, esses são alguns cuidados na hora de adquirir. Voltando ao caso do Nick. O Nick veio dentro dessas situações. Depois de um ano ele tinha parado de bicar pena. Depois de um ano ele tinha variado o cardápio dele. Foi um processo longo. O que eu fiz para ele começar a comer? Ele não tocava na comida nos primeiros dias. Eu tive que voltá-lo a viciar na papa de manhã e de noite. Aí que ele estava com um aporte calórico viciado, o organismo voltou a ter um aporte calórico. Eu tirei a papa da manhã, aí ele tinha o período do dia todinho, aí ele tinha que comer porque dava fome. E aí eu fiz o mesmo de noite. Tirei a papa da noite e apagava a luz mais tarde para ele ter alguns minutos para comer, além do horário que ele estava habituado com a papa. Embora até o dia que ele morreu, quer dizer, 15 dias antes, porque ele não suportava nos últimos 15 dias a alimentação. Foi um assunto para outro live, quem sabe. Eu sempre dava uma papinha de chamego para ele. E foi uma experiência muito boa, mas mudou a vida completamente da nossa casa. Eu e meu marido, antes das araras e antes do Nick, nós viajávamos todo final de semana a gente fazia trilha. A gente ama a natureza, todos os finais de semana a gente fazia trilha. Acabou, como diz o Mike. O Mike me arremeda e ele fala, acabou. As poucas vezes que a gente sai, demanda um esquema de, graças a Deus, eu tenho uma moça que me ajuda, que adora eles e eles a ela, porque o amor é sincero. Eles são sensíveis e eles sacam. Não adianta vir com falsidade. Ai, que bonitinho. Não rola. Não rola. E tem uma pessoa, um amigo também, que curte muito, curte e sabe de manejo, que me dá um mega apoio quando eu preciso. E o Nick, por não ser pareado, as araras sempre tiveram em casais, elas ficavam quando a gente ia para o Rio, que a gente tem parentes lá. O Nick sempre foi com a gente.
Então, ponte aérea, tchau, a gente ia de carro e o Nick sempre no ombro do motorista. E ia irradiando o tempo todo, não podia carro entrar na frente, caminhão que tapasse a visão, não gostava. Ele era muito divertido. Me lembro de uma ocasião, gente, ele era muito divertido. A gente foi visitar a minha sogra que estava na UTI, óbvio, horário para visitar, e eu fui dar uma comidinha para ele e eu testava se estava quente assim, com a sonda na ponta a ponta da sonda na boca, e às vezes quando estava quente eu dizia, tá quente, espera um pouquinho, Nick. E eu com pressa para sair, e ele não querendo que saísse, óbvio, eu vi, tava boa, fui oferecer para ele, pus no biquinho dele, ele, tá quente. Gente, vocês não têm ideia do que é inteligência. E essa inteligência pode ser muito boa para interagir. E pode ser exatamente contra você se você não tem tempo, se você quer lidar com rapidez, coisa assim. É um inferno, vocês não têm ideia. Como é que é, Eunice? Estou indo para Santa Catarina com minha arara de carro. Exatamente. Então, se você tem aquela tua vida regrada de viagem, de curtição, de balada, de eu tô na rua à tarde com os amigos, de repente eu vou dar uma esticada, vamos pra pizzaria à noite, não rola. Comigo, ainda bem que o meu marido segura. No começo ele tava meio assim intransigente, mas ele quis trazer a primeira e depois foi a sequência. A gente tá às vezes com amigos, vamos comer uma pizza? Vamos. Eu viro pra ele e digo, vão vocês na frente? Eu vou cuidar dos meus filhos, depois eu encontro com vocês. E tem marido que fala, pô, você gosta mais dos bichos do que de mim? Gente, eles não vão até a geladeira pegar comida sozinhos. Eles não têm vale-refeição para ir no restaurante comer. E eu digo pro meu marido, eles não vieram apertar a campainha aqui em casa pra falar, eu vou morar aí na marra. A gente foi buscar. Eu digo que é a mesma coisa de buscar um filho numa maternidade. Você passou 9 meses, o filho você tem 9 meses para adaptar com a ideia. Então, por isso que não dá para você pegar por impulso, embora eu falei da minha experiência inicial, foi por impulso. Mas arcar com a consequência quando você faz por impulso. Porque, sendo uma vida, a transição desses animais para outra família, gente, é traumático. Vocês não têm ideia do que esses animais sofrem. O Nick foi sofrimento, a Juju foi sofrimento, e o Jaws é uma outra arara que eu tenho, uma híbrida, que veio para mim, eu sou segunda tutora. Ele foi para o rapaz amava a ave de paixão, mas é uma coisa que eu quero dizer, ter um bico torto em casa... Ter um bico torto em casa é uma decisão da família. Você não consegue ter um bico torto no seu cantinho em casa. Por mais barriguinha cheia que eles tenham de carinho, eles têm o nível de ruído deles, até o nível de ruído de alegria. Pode ser que eles possam incomodar as pessoas da sua casa que não curtam muito barulho. Se você vive com alguém que é fanático em limpeza, obsessivo, não vai rolar. Porque você pode limpar o dia inteiro. O dia inteiro vai ter caquinho de ração ao redor deles. Se você é extremamente aficionado pelas tuas roupas, os teus óculos... Suelma, eu tenho 6 araras hoje. A tua vaidade vai por água abaixo. Porque o Nick estragou todos os óculos de marca que eu tinha. Então eu desisti. Eu passei a comprar óculos de R$20 no posto. Gustavo, eu nunca tive uma Moluca, mas a Alba que eu tinha, logo que ele veio, o período de adaptação, acho que ele lembrava do antigo dono, ele veio com uma alimentação errada, que eles tinham, ele tomava café na outra casa, Coca-Cola, então ele era assim, agitadíssimo, isso eu cortei de bate-pronto. Então, gritava assim, que parecia que tinha até uma ventoinha na garganta, que fazia dig, 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 dig. Mas o dig, dig, dig era só para você ter ideia da intensidade do grito, da vocalização, que era um negócio absurdo. Então,
ele pegava o óculos do meu rosto e jogava no chão e dava uma risada sinistra, porque parecia que ele curtia de fazer a baderna dele. Pra quem curte gracinha de criança, beleza. Agora imagina uma pessoa que é mega vaidosa, esse bicho destruiu meu óculos. Tem gente assim. Tô criticando? Não. Só que se você é assim, não vai rolar. Ou se faz isso com alguém que é assim, que mora com você, em 1 minuto que ele era fofinho, vai passar algum tempo, quando que este inferno vai embora de casa? É isso que eu me refiro. Uma experiência que podia ser maravilhosa vai passar a ser uma experiência desastrosa. Porque aí ele entra no módulo de ser o inferno que está aqui em casa, quando que ele vai embora, e aí ele já passa a ser a ave que está em transição aqui em casa e que vai embora e fica causando problemas de relacionamento familiar e um cobrando o outro. Quando que você vai se livrar disso? Quando você vai se livrar disso? Uma vidinha que era para ser querida, que era para trazer alegria, que era para ter uma interação afetiva, passa a ser isso. Então, é uma decisão a ser tomada em família. Porque você não vai ter, não é um bichinho que você tem mudo num cantinho que ninguém sabe. Minha ararinha comeu literalmente um colar de ouro. Espero que você ainda não tenha tido o prejuízo de 8 mil reais. Que você não tenha tido que levar ela para o veterinário para fazer uma endoscopia para tirar fora. Porque ainda você tem o problema do desespero que você fica com a saúde deles quando eles fazem muita besteira. Eu costumo dizer aqui em casa que a gente tem 6 aspiradores e 6 cupins de pena. Por isso que quando você não está por perto, você tem que estar com eles contidos num lugar seguro. Porque eles não têm juízo. E eles gostam de fazer. O brinquedo deles mesmo, eles não roem muito, não. A menos que você ponha o brinquedo lá e no primeiro momento você fala, não pode, não mexe, porque o objetivo é eles cutucarem alguma coisa para te chamar a atenção. Não é exatamente muito para brincar, não, já percebi. Eles roem para afiar bico, para gastar o bico, mas eles gostam de cutucar muita coisa para te chamar a atenção. Eles curtem isso para chuchu. A comida mesmo, eles comem e depois de um pouco eles começam a palpar comida na grade do viveiro para jogar um monte de migalhinha para você varrer. A moça que trabalha aqui, ela varre. Eu falo, Val, varre quando você chega e varre quando você vai embora. Que senão não vai haver ração que dê conta, porque eles vão moendo para te segurar ali o tempo todo de companhia. E ela dá o maior bode para eles, porque eles ficam, Val! Ela para o que tá fazendo, vai lá e fala, que foi, amor? Você quer vir mais eu? Então eles berram Val o dia inteiro para ela ir lá. Então, isso é a sorte que eu tenho de ter uma pessoa que curte. Não é todo mundo. E vai anotando os estragos que eles fazem, os barulhos que eles fazem. Se vocês forem pessoas que trabalham o dia inteiro e só voltam de noite, vocês vão ter aves melancólicas que podem desenvolver autobicamento. Aí vocês vão falar, será que não era bom colocar mais um com elas? Ok, vocês vão ter que desenvolver uma outra forma de manejo. Porque quando elas estão juntas, uma vai tender a bastar de companhia para outra. Vocês perdem o approach, o fofinho, gostosinho, porque elas vão querer ficar entre elas e não com vocês. Então, o que disso acontece? Você vai falar, agora elas estão brabas, eu não quero mais. Então você percebe como que é a coisa? Tenho todas em casais. Eu tenho manejo com todas. As 6 são 6 personalidades diferentes. Não dá pra ter pego. Não dá pra ter pego material, não. Aquilo lá. Ó, agora mesmo. Ó, furo novo, dá pra ver aí? Furo novo na blusa velha. Aqui, ó. Ó. Não dá. Eu costumo dizer que eu tô frequentemente de volta do Iraque, toda bombardeada. Roupa de sair, você não pode passar perto deles, que eles enfiam às vezes uma patinha assim, te puxa e te segura.
E é o amor deles, gente, não adianta ficar bravo. Eu fiz algumas anotações para não passar em branco e para não ser repetitivo de coisas que tem bem enfático na página. Essa decisão compartilhada, o ruído, a sujeira, os hábitos da casa quando você... principalmente quando você é filho, quando você não tem a sua própria casa. Um local adequado para eles dormirem com silêncio e escurinho a noite toda. O Giles veio para minha casa por causa disso. O rapaz morava com os pais e o pai tinha hábito de chegar em horários diversos na madrugada e quando chegava acendia a luz. O Giles acordava no meio da noite, ele não tinha um sono repousante de 10 a 12 horas no silêncio e no escuro. O que aconteceu? Gritava à noite. Começou a incomodar a família e os vizinhos. E o pai não gostava da gritaria. O pai chegava ao ponto de ir lá bater na grade do viveiro. O bicho já acordava de noite, assustado, gritava, ainda para. Gente, imagina você dormindo, alguém te acordar. Eu, pelo menos, ele deve ser filho meu, acho que eu botei o ovo dele. Porque eu não aguento alguém que me acorde à noite e ainda fala: ah, você tá incomodada por quê? Porque eu tava dormindo, pô. Todo mundo precisa de respeito. Então, precisa ter um local que você possa apagar a luz, quietinho, fecha a porta, ou se tem um viveiro fora, sabe? Abrigado, sem corrente de vento. Corrente de vento mata a ave, sim. Aí eles não têm pena? Tem. Vive na natureza? Vive. Mas na natureza eles não ficam em corrente de vento. Então, se você está prendendo um animal, você tem que prender um animal numa condição que não seja precária para ele. Tem um monte de gente que fala, mas na natureza é assim. Na natureza eles procuram as melhores condições. Se você está prendendo, você não pode prender numa condição que ele não tenha condição de procurar uma condição adequada para ele. Então, a gente tem que ter muito isso em mente, gente. Quando a gente prende um animal, é condição não só de higiene, como água limpa, a comida. Eles pegam a comida, levam para a água, a comida fermenta, a água fica um esterco. Você olha a água, parece que a água tá uma água de fossa. Eles sujam a água, quem olha de fora que não conhece, parece que a água tá lá de uma semana e você trocou faz 2 horas. É um negócio absurdo. Então, não dá para deixar um pote de água, um pote de comida. Porque a comida eles jogam toda fora. Comida também não é para deixar à vontade. Você tem a quantidade de gramas que você tem que colocar. Você tem que alimentar, você tem que nutrir. Você tem que dar a ração e dar as frutas, os legumes. Porque se você coloca demais, eles desperdiçam demais. Eles não vão comer tudo, eles desperdiçam demais. E eles têm memória, sim, de que se eles desperdiçam muito, você vai colocar mais, eles vão te chamar para o local para você colocar mais e vira um ciclo vicioso. Você colocando a quantidade adequada, eles usam a quantidade para se alimentar e não para desperdiçar. Eles têm esse tipo de memória. Custo de manutenção é uma coisa bem colocada na página que a Adna coloca. A Bruna esses dias falou muito bem colocado a questão de viveiro, que é um custo alto, que não dá para você colocar em qualquer viveirinho, e o viveiro é para conter em momentos de sono, para conter em momentos que você está fora, porque eles precisam de muito tempo fora de viveiro. Não é ave para estar apertadinha. Porque ave para estar apertadinha, você compra as de pedra, de pau, que delas ficam sempre com a asinha encolhida. E é isso. Se você tiver conscientizado de tudo isso, dos prós, os olhos mostram que eles são lindos, são queridos, preenchem as necessidades afetivas da gente, porque hoje muita gente está comprando para preencher necessidade afetiva. Porque o ser humano, ele tá muito na vida louca e não tá preenchendo a nossa necessidade. Se você fizer um balanço disso, você vai ver. A maioria da compra de pet é em função de preencher necessidade afetiva e emocional da gente. Mas a ave, ela preenche porque ela é sensível. Mas se ela é sensível, ela precisa do retorno, gente. A gente não pode querer que eles sejam simplesmente servos emocionais da gente.
A gente não pode pegar, beijar, abraçar. Ah, hoje eu tô sem namorado. Ah, eu me divorciei, eu tô passando mal. Quando eu perdi meu pai, que meu pai tava no terminal, ah, eu tô passando mal. Eu levei pra casa porque eu tinha alguém pra abraçar. E de repente passa essa fase de vida. Agora eu deixo lá no viveiro, o empregado cuida, põe água e comida. Espera um pouquinho. O que será que passa na cabecinha? Sabe? Aí muita gente fala assim, Cibele, você tá humanizando o bicho. Não, eu não tô levando para tomar banho no ofurô com pétalas de rosa, desculpa. Eu acho que muita gente tá coisificando o bicho, sabe? Porque se fosse humanizar, quando ele perde o carinho, ele não estaria arrancando as penas. Ele não arranca a pena para chamar atenção. O processo é um pouco diferente. Quando ele perde o carinho, quando ele perde a atenção, porque eles são animais gregários, eles vivem em bando, eles vão pro point na natureza, na barranca do rio, eles se relacionam. E quando eles não têm isso, que eles estão com a gente, eles precisam substituir isso com a gente. O que acontece? Eles substituem, como a gente substitui as nossas carências com eles substituem limpando pena, que é algo que dá prazer. Só que isso vai se tornando uma obsessão. De limpar, eles começam a cortar, de cortar, eles começam a arrancar. E deste processo chama a nossa atenção porque fala, ué, fulano tá arrancando pena, fulano fez sangue. Aí volta a nossa atenção para ele. E é neste momento que a inteligência deles estabelece o link. Opa, eu consegui restabelecer a atenção de quem eu amo? E aí que tá feita a desgraça. Que você tem que ter um jogo de cintura para cuidar sem dar extremada atenção pro ato da automutilação, pro cuidado não ser um estímulo para continuar. É um problema. Então, gente, é isso que eu queria deixar muito claro. Das 6 aves que eu tenho hoje, 2 eu sou a Juju eu sou a terceira, o Jaws eu sou a segunda tutora, o Nick eu fui a segunda tutora. E eu vejo muitas aves, que as pessoas pegam no primeiro momento, arara principalmente, dos 12 meses aos 18, 24 meses, as pessoas... Érica, eu vou pegar elas daqui a pouco, peraí. O que acontece? Elas mudam o comportamento na fase da adolescência. Então, quando elas vêm bebezinha, ai, que xodó, é tão gostoso da papinha, aquele, cheirinho, é uma delícia, a gente leva pra cama, a gente leva pra sala. É outra coisa a se considerar. Eu ouvi de um veterinário uma frase, em 99, que eu carrego pra minha vida toda. Nunca dê mais atenção que você não vai dar a sua vida toda. Exatamente, Gustavo, eu vou comentar a questão dos hormônios. É uma coisa que eu, depois dos 5 anos do Nick, eu convivi com uma mudança séria, e as araras também. E voltando à questão da adolescência das araras, as pessoas acham que elas... a minha ficou brava. A partir de 1 ano ela ficou brava, ela começou a me bicar. Não, ela não começou a te bicar porque ficou brava. Ela começou a te bicar porque ela começou a aprender para que serve o bico. Ela está começando a formar a personalidade dela. Então, o que ela faz? Ela começa a te apertar um pouco, e é melhor que você sofra esses apertões leves, porque se você não colocar que você é o líder dela naquele momento... mais adiante ela vai te apertar mais forte e você vai perder tua ave como pet. Então ela vai te apertar e você vai fazer o quê? Não, você vai mudar o teu tom de voz. Mudar o tom de voz, disciplina, é com amor, não é gritar, não é ter uma postura mental de ódio, que às vezes quando bica, tem muita gente que fica com ódio, que às vezes até mete a mão. Gente, se você não aguenta passar um pouquinho de dor e segurar a tua onda, e se você tem aquele ímpeto de revidar, levanta e vai embora, porque vocês não têm ideia da memória que a ave tem. Meu marido uma vez foi conter a Juju, e a Juju começou a gritar. Ele, aquela coisa meio de homem machista, enquanto não parar de gritar, eu não vou soltar. Eu falei, não funciona assim, para. Não vou.
Ela ficou 1 ano sem ir no colo dele. Ela ia pra trás assim, quando ele ia pegar, e falava, mamãe, mamãe, tipo, me socorre que eu não quero ir com esse cara. Até hoje ela vai com ele, mas ela vai ressabiada, como quem diz, ele não é confiável. Vocês não têm ideia, às vezes, uma atitude da gente, como estraga a relação com eles. Então, se dá aquela bicada, não quero, não gosto, porque você tem que determinar quem é o líder do bando, é você o líder. Você tem que colocar respeito, não medo, porque se ele te vê como predador, acabou. E passando esta fase do 1 ano e meio, 2 anos, ele vai continuar te respeitando e você vai ter uma vida maravilhosa com ele. Não significa que você pode deixar de ter manejo. O manejo tem que ser diário, com respeito, com alegria. Mas esta fasezinha, você vai precisar sempre estar todos os dias com manejo. E quando ele vem querer se impor, você tem que dizer, quem é o dono do pedaço aqui sou eu. Hoje, eles estão todos pareados e eu percebo nos machos principalmente a mudança de comportamento na época de acasalamento, que o Gustavo falou, a questão dos hormônios. Os machos ficam, eu posso dizer que mais instáveis de humor. O que ao longo do ano eu posso confiar mais, de colocar perto do rosto, de sacudir o bico, de brincar. Em época de acasalamento eu tenho que ficar mais reticente, mais prevenida, porque às vezes do nada eles viram e me bicam. Eu tenho uma marca aqui, não sei se vai dar pra ver, aqui ó, é lembrança do meu Neco. O Neco era um arara canindé extremamente dócil, extremamente dócil. Eu não segui uma determinação dele de primeiro, na época de acasalamento, tirar a Nana do viveiro e depois ele. Uma época de Natal, aquela correria, você não faz o que você quer com eles. Tirei a Nana, que estava mais perto, e aí ele vinha atrás, eu tirava ele. Do nada, eu passando para ir trocar água, ele se esticou no puleirão solto, tal, no meu bico, como quem diz. Ela é minha mulher, você não mexe nela sem a minha ordem. Do nada, eu não estava nem com ele no colo. E aquilo ficou claro. Tô te mostrando que existe uma ordem aqui, tá? Você primeiro tira eu do viveiro, depois ela. Porque sempre foi assim. O Nick, até os 5 anos, foi um doce, um dengo. Ele virava a cabecinha. Era um floquinho de algodão. Todo ano, após os 5 anos e meio, na época de acasalamento, ele nunca tentou cópula com meu marido. Ele sabia quem era o homem. Ele vinha tentar cópula no meu braço e eu afastava, obviamente, para não ter estímulo, porque a gente nunca teve ideia de ter uma fêmea. A gente nunca quis se aventurar em função da dificuldade que é o acasalamento de cacatua. Existem muitos criadouros que comentam, já tive contato com muitos, da perda das fêmeas. O macho não aceita não da fêmea. Às vezes já estão pareando muitos anos, já deram muitos filhotes e em um determinado ano simplesmente a fêmea amanhece trucidada, parece que passou uma carreta em cima dela. Porque o macho foi tentar cópula fêmea, acho que não estava bem no dia, e ele simplesmente arregaçou com a fêmea. Alguns criadores tentaram mudar o ninho, porque o ninho é em L, entra por aqui, bota os ovos na base do L, e agora tentaram fazer o ninho em T, com uma saída aqui também, para que a fêmea possa ter área de fuga. Como é essa cópula? Quando eles transam, Rita, você nunca viu as araras transar? Depois eu posto o vídeo das minhas transando, você vê. Com você? O Nick colocava uma patinha de cada lado e ficava esfregando o rabinho no meu braço. Aí, o que acontecia? Isso, Rita. Aí, o que acontecia? Ele tentava comigo, com meu marido nunca. E quando eu ia de manhã tirar ele do viveiro, ele não queria sair. Era só naquela época do ano, depois voltava ao normal. Ele segurava o meu dedo
e me puxava para dentro, como quem diz, você vem pro meu território. E se eu puxava ele para fora, ele pegava o bico e apertava, como quem diz, eu vou te bicar, você não vai fazer o que você quer, é você que vem para cá. E o que dessa situação, eu tinha que pegar uma toalhinha, colocar sobre ele, pegar e trazer ele para fora. Porque se eu não fizesse prevalecer a minha vontade, ele ia virar vítima dele mesmo. Ele ia cada dia querer me bicar, eu ia encolher, ele ia ficar dentro do viveiro, eu ia perder o manejo dele. Então, não, eu vou te pegar de boa, sem briga, mas quem vai mandar sou eu. Trazia ele para fora. Se eu soltasse imediatamente, se eu soltasse no puleirão, ele voava nas minhas costas, grudava no meu cabelo, que ele me intimidava, parecia uma águia. Se eu colocasse no chão, ele vinha no meu pé, não tinha para ninguém, gente. Ele me intimidava, com anos aqui em casa me intimidava. Por outro lado, eu segurava, beijava, falava, Niquinho, dá beijinho na mamãe, dá beijinho. Mamãe não quer judiar de você, dá beijinho. Enquanto ele não estalava a linguinha. Não tô falando que isso é com todos, gente, é óbvio. Quem tem ave, quem tá aqui, tem um mínimo de convívio com ave, sabe que eles não é botãozinho liga, desliga, cada um tem sua personalidade. Com o Nick era este o sinal que ele tava sob domínio. A hora que ele estalava a linguinha, que era o beijo, eu podia soltar ele da toalha, que ele já tinha entendido que não ia rolar. Que a mãe também tinha gênio forte, a mãe também tinha gênio de cacatua. Passado o período de acasalamento, tudo voltava ao normal. Saía, voltava, vinha, ia, sem problema. Mas o que eu quero falar com isso? Eu acabei aprendendo isso por observação, na raça, conversando com muito biólogo, conversando com muito veterinário. E quero deixar vocês alertados dessas nuances de comportamento, tanto da arara quanto da cacatua, porque isso é um fator que faz muita gente desistir. Porque muita gente compra assim com aquele enlevo de que sempre a vida vai ser um mar de rosa só do guti-guti, entendeu? E tem um lado complicado, é como o filho. Você sai na rua com o teu filho todo arrumadinho e de repente ele também te arrota no ombro e você volta azedo para casa. Tem o lado do teu filho que você vai na formatura com ele, quando ele tá mais velho, mas também tem o lado dele sair com o teu carro e bater teu carro. E, enfim, as coisas são complicadas. E, gente, passando por todas essas cocitas que eu passei para vocês, o que eu quero deixar de mais fundamental é: não deixem de ter uma postura de consciência na hora de adquirir uma ave, não deixem de pensar muito sério que elas têm um sentimento muito grande, que vocês não têm ideia. Talvez numa próxima live eu possa contar casos específicos das minhas aves que me chamaram muito a atenção, que confirmem a questão da sensibilidade que elas têm, tá? Que elas interagem com a gente numa questão de uma sensibilidade muito grande. Gente, eu posso mostrar para vocês num outro dia, porque eu não tratei deles ainda. Lá deve estar tudo virado no giraia. Eu vou pegar o Jaws para trazer para vocês verem o meu menino, que eu sou a segunda tutora. Vocês vão ver que ele é completamente diferente da Juju, tem o mesmo manejo hoje e que cada um tem uma coisa diferente. Vocês aguardam um pouquinho aí? Espera aí. Cheguei! Olha o meu menino. Esse daqui, pra vocês terem ideia da atenção, esse daqui não gosta muito que eu fique falando
no Face, que eu fique falando no WhatsApp. Ele vem me cutucar. Eu já postei isso no Face, inclusive. Né, Nenê? Fala bem da verdade, minha mãe também não gosta quando alguém tá falando, quando ela tá falando com alguém e alguém não olha pra ela, né, amor? Né, meu amor? Eu fui buscar esse menino, gente, ele não deixava pegar. Eu fui buscá-lo porque o meu nequinho tinha falecido. Ele não suportou uma cirurgia, que quando eu comprei, ele tinha um pino na perna. Uma besteira num veterinário, e quando esse pino entrou em expulsão, ele não suportou a cirurgia para sacar o pino. E aí eu não quis deixar a Nana sozinha. Só que a Nana só tem ele como amigo. Não adianta, porque a Nana é viúva fiel. E o que acontece? Ele ficou 1 ano sem manejo. A pessoa comprou, trabalhava o dia todo, é ele que o pai chegava, o pai do rapaz chegava, acordava de madrugada e ele ficou estressado. Ele tá com 4 anos. Quem perguntou? A Roseli. Ele tá com 4 anos. Tá 2 anos comigo, ficou 1 ano numa loja e ficou 1 ano na casa desse rapaz. E quando eu fui buscá-lo, e ele não deixava chegar perto do viveiro, dava cada investida que assustava. E o médico falando, você não pode tomar bicada no braço que você operou. Tá bom, né? Mas ele tem um olho tão de bonzinho. Eu falei, ele não é bravo, ele é bonzinho. Aí eu tirei ele do viveiro com uma toalha e falei, não, eu vou encarar. E aí eu falei com o dono, o antigo dono dele. Falei, ó, se você tiver tempo de 1 mês, eu fico com ele. Fiz os exames, aquilo que eu falei pra vocês. E aí, eu falando, o que foi? Você tá coçando a carinha, amor? O que você tá coçando a carinha, meu amor? Aí, eu falava pro meu marido, ai meu Deus, eu não posso olhar no olho dele, ele não pode ter nada, porque eu preciso trazer ele pra casa, gente, se ele tiver algum problema que eu não possa trazer com os outros filhinhos meus, o que vai ser? Graças a Deus não tinha nada, e esse menino veio pra cá, né amor? Né, meu amor? Por que você tá se olhando lá? Vem aqui. Não, o que eu fiz pra você? Eu não fiz nada. Ele é todo assustadinho, não pode cutucar. Não pode cutucar. Fala oi pro pessoal lá. Fala oi pro pessoal. Olha lá. A Roseli achou você lindo. Então, gente, é isso. Ele tá cumprimentando a gente com a patinha. Não, ele tem um lance... provavelmente, mas ele tem um lance assim. Quando ele tá... A Nana, quando vai bicar ele fica assim, ó. Fazendo assim, né, amor? Né, amor? A Nana não quer namorar com você? A mãe vai ter que arrumar uma namorada com você. Quando a gente mudar, a mãe arruma uma namorada pra você. Porque hoje não tem mais espaço onde a gente tá. Só quando a gente mudar. Você espera? Você espera a mamãe mudar pra arrumar uma namorada pra você. Você não pode sofrer com a viuvez da Nana, não é? Bom, gente, então é isso. Quem sabe numa próxima a gente discute outras coisas, porque os assuntos são tantos que a gente vai passar aqui a noite toda discutindo detalhes. E é um mundo apaixonante para quem tiver comprometimento. Muda muito a vida, gasta muito dinheiro. Não, esse não é uma canindé, não. Ele é um arlequim. Ele é filho de uma canindé com uma cloróptera. Como é a aceitação das suas aves quando chegam outras? Olha, é de boa, porque eu acho que tem um lance também de você ser meio o líder do pedaço. Não tive problema com entrosamento de nenhumas, embora a maioria delas vieram bebês, exceto eles, e o bando já estava integrado, mas veio de boa. Inicialmente não coloquei, óbvio, você nunca coloca junto no início, mas o dele foi bastante rápido. Ele veio com 2 anos, ele ficou mais ou menos 1 mês, mas não é padrão 1 mês não, às vezes tem ave que fica mais tempo separado das demais. Gente, desculpa, eu falei muito, não respondi perguntas aqui, mas se é permitida a híbridas, pelo que eu já andei olhando no site do IBAMA, eu já vi muito criadouro que tem como híbridas.
que tem criação de híbridas, mas se hoje eles estão permitindo novos criadouros, eu não sei te dizer, porque eu não crio, eu tenho eles como pet. Como eu estava dizendo, eu não respondi pergunta de vocês, mas eu prometo que eu respondo por escrito, tá? Desculpem, a gente se entusiasma falando e eu não respondi, mas pode deixar que eu falo com vocês aqui depois. Mas então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem depois mandar no inbox, eu respondo também. E foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? No que eu puder ajudar, fora o que foi dito aqui, estou à disposição. Sou uma apaixonada como vocês e no que a gente puder contribuir para tornar a vida deles mais feliz, com certeza a nossa vai ser também. Porque se a deles não estiver feliz, a vida da gente vai se tornar complicada também, porque eles infelizes vão ter uma série de problemas, isso eu posso te garantir, tá bom? Beijo a todos, tchau, tchau.